Boa noite, galera. Vamos começar a nossa aula hoje com o assunto de eletrostática, né? Continuação do assunto da aula passada, tá? Na aula passada, eu vou deixar o encarte aqui, ó, para você acessar. A aula passada nós vimos os processos de eletrização, né? Aprendemos também sobre a carga, sobre o princípio da atração e da repulsão, sobre o princípio da conservação das cargas elétricas. Eu não consigo continuar, porque Gabi está falando uma de coisa aí nos comentários. Ai, meu Deus, eu tenho que rir nessas horas, viu? Dá não. Citroën, nova tecnologia. Não dá não, não dá para iniciar esse vídeo sem estar rindo aqui nessa minha aula, porque sei não, vocês são demais, viu? Bom, gente, o foco da nossa aula de hoje, né, é falar sobre algumas grandezas que estão associadas à eletricidade, mais precisamente a parte da eletrostática, né? Então, por exemplo, na aula passada, a gente começou a ver um princípio muito importante. Eu vou retomar esse princípio para a gente entender o processo que acontece com ele, tá? Que foi o princípio da atração, ó, princípio da atração e da repulsão, né? Esse princípio, ele é muito importante dentro da eletricidade. Por quê? Porque ele explica o que acontece quando a gente coloca as cargas uma perto da outra, uma próxima da outra, né? Então, por exemplo, a gente viu na aula passada, né, que quando eu coloco duas cargas de sinais opostos, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão se atrair, né? Elas vão, ó, se juntar. Essa atração, ela só acontece por quê? Porque existe alguma coisa que puxa a outra carga, tá? Para que ela fique perto da outra. Então, existe alguma coisa aí que faz com que essa carga vá para perto da outra, né? E essa coisa, essa grandeza que está associado a esse princípio, nós chamaremos de força, né? Por que, professor, força? Aí vamos voltar um pouquinho, vamos lá para a nossa aula de mecânica, né? Inclusive, eu vou deixar o encarte aqui também, para você ir lá na minha aula de aplicações da lei de Newton, e a gente vai, né, ver que a força ela é capaz de movimentar um corpo, né? A força é capaz de movimentar um corpo. E, consequentemente, o que faz essa carga puxar, atrair essa outra carga, é justamente a força, porque a força tem a capacidade de fazer com que o outro corpo, que no caso aqui não seria um corpo, né, seria a carga, a partícula, né, seja atraído para perto dela. Então, é devido a essa força que essas cargas vão conseguir se atrair, né? Então, existe uma força aqui, ó, uma força que a gente vai chamar de força de atração, né? Juntamente com essa outra força aqui, ó, que é também a força de atração. Então, uma carga atrai a outra, gera uma força de atração, e a outra carga faz, ó, novamente essa força, atraindo as duas até elas se encontrarem, né? Até que haja realmente essa atração aí entre elas e elas consigam se encontrar, tá? Mas, professor, se eu colocar aqui uma carga de mesmo sinal, o que é que vai acontecer, né? A gente aprendeu na aula passada que essas duas cargas de mesmo sinal, elas não vão conseguir se juntar. Então, elas vão se afastar uma da outra, né? Daí é onde surge o princípio de quê?
repulsão. É a repulsão que faz essas cargas não conseguirem se juntar. Olha só que interessante. Você está vendo que a carga positiva, essa daqui, ó, do lado direito, ela já tem uma força para lá. No caso, essa força aqui, quem está aplicando é essa carga aqui, está afastando, está empurrando a carga para o outro lado. Não quero você, vá lá para o outro lado, tá? E essa outra carga vai gerar uma força, ó, para lá, empurrando essa carga para longe. Então a gente vai ter aqui a força também atuando, né? Só que aqui a gente vai ter uma força de repulsão e aqui a gente vai ter uma força de atração, tá? A atração entre as cargas acontece quando elas têm sinais opostos. Repulsão acontece quando essas cargas têm sinais iguais. Professor, se eu pegar aqui, ó, aqui nessa região aqui, colocar uma carga negativa, vai acontecer a mesma coisa? Vai, não vai? Vai acontecer isso, ó. Essa carga vai empurrar ela, então a força já existe aqui, ó, tá? E essa carga vai empurrar a outra, então vai ter outra força aqui que vai fazer com que essas cargas não consigam se juntar, que a gente vai chamar de força de repulsão. Então, eu tenho aqui a repulsão nesse primeiro momento, ó, repulsão. Aqui eu tenho a nossa atração, né? E aqui eu tenho novamente a nossa repulsão. Ó, repulsão, tá? Prof, então a gente vai estudar essa força aí hoje? Vamos, né? Essa força a gente vai chamar de lei de Coulomb, né? Então, a força elétrica ela é responsável pelo quê, professor? Pela atração ou pela repulsão das cargas, né? A força ela é capaz de fazer isso. Ou eu vou repelir ou eu vou repulsar. De qualquer forma, vai ter movimento. O corpo vai se movimentar, né? Então, a força elétrica, a gente geralmente chama também de lei de Coulomb. Ó, lei de Coulomb nada mais é do que a forma, a grandeza que está associada a essa atração e a essa repulsão que existe entre as cargas. Tudo bem, tudo tranquilo até agora. Vocês estão rindo da minha cara, né? Porque eu estou mostrando os encartes que estão aparecendo aqui. Você vai ver, quando você for ver meu vídeo no YouTube, você vai ver lá o negócio aparecendo. Tá? Ó, professor, então, o que é a força, né? A gente aprendeu que força é uma coisa bem delicada, né, de se entender, porque a gente não tem uma definição exatamente ali de força. A gente sabe o que é que a força consegue produzir em um corpo, né? Então a força elétrica, ela vai ser a grandeza associada, né, a interações que vai existir entre as cargas elétricas, tá? As interações que vão acontecer entre as cargas elétricas, a gente vai chamar isso de força, tá? Seja essa força de atração, se as cargas se juntarem, seja uma força de repulsão, se as cargas repelirem, tá? Avisa quando for falar essas coisas que a gente aparece com a voz no fundo. Citroën Invictor Technology. Ai, Jesus do céu, vocês não prestam não, viu? Ó, então, para a gente determinar essa força, né, eu vou apenas citar um exemplo, né, e dizer o seguinte: o que é a força elétrica? É uma grandeza, ó, é uma grandeza, vetorial
Então, ela tem módulo, direção e sentido, tá? Ela é uma grandeza vetorial que está associada às interações entre as cargas. Tudo bem? Para a gente encontrar essa força elétrica, a gente vai usar a seguinte fórmula. Força elétrica, lembre que ela é vetorial, então ela vai ter o vetorzinho em cima, é igual a K vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzão também, né? No caso aqui são duas cargas. Eu vou chamar de Q1 e Q2. Dividido pela distância ao quadrado. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da nossa força elétrica. É com ela que iremos encontrar a força que está atuando entre duas cargas. Gente, ó, um detalhe muito importante que a gente tem que fixar na nossa cabeça é o seguinte: para que exista força, eu tenho que ter, no mínimo, duas cargas. Por quê? Porque se a carga está sozinha, ela não precisa de força. Né? Para que exista a força, eu tenho que ter pelo menos duas cargas ali atuando, né? Uma perto da outra, para dizer o que está acontecendo entre elas, né? Se vai haver repulsão, se vai haver atração entre elas, tá? Você percebeu que eu coloquei as cargas em módulo? Eu vou dar uma ajeitada aqui para ficar mais bonitinho. Ó, na fórmula, eu coloquei as cargas em módulo. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem que lembrar que a força ela é vetorial. E se ela é vetorial, ela só vai admitir resultados positivos, tá? Então, toda força que a gente for calcular, o seu resultado tem que dar positivo. E a carga, ela pode ser negativa ou positiva. Então, por isso que eu coloquei em módulo. Por quê, professor? Porque a gente aprendeu lá em matemática que o módulo de qualquer número, seja ele positivo ou negativo, sempre vai dar positivo. Módulo de A é mais A. Módulo de menos A é mais A. Tá? Ou seja, se eu coloco um valor negativo em módulo, o seu resultado sempre vai dar um valor positivo. Então, por isso que na fórmula da força elétrica, a gente vai analisar as cargas sempre de forma positiva, tá? No cálculo, certo, gente? No cálculo. Mas a interação que vai existir, eu vou ter que saber quem é o positivo e quem é o negativo. Se existe dois com sinais opostos, se existem dois com sinais iguais. Mas na hora do cálculo, eu esqueço o sinal e considero como se todo mundo fosse positivo. Tá claro, gente, para vocês essa ideia? Tá? Então, ó, Q1 e Q2 são as cargas elétricas. Eu vou colocar aqui tudo junto, ó. As cargas elétricas. Tá, ó. O D seria nada mais, nada menos do que a distância entre as cargas. Por quê, professor? Porque essas cargas elas sempre vão ter uma distância entre elas. Ó. Se você analisar bem, dessa carga para cá existe uma distância que eu chamo de D, certo? Então, entre duas cargas sempre vai ter uma distância. Distância entre
as cargas, mesmo que a distância seja muito pouca, mas vai ter uma distância sempre, tá? E a novidade para a gente é esse bonitinho aqui, ó, que a gente chama de K. O que é o K, professor? K, gente, é uma constante, ó, constante eletrostática no vácuo. Por que no vácuo? Lembra que eu falei na aula passada que as cargas, né, mais precisamente o elétron e o próton, elas vão ser as menores partículas que estão ali atuando no meu átomo. Então não existe nada entre um próton e um elétron, ou entre um elétron e outro elétron, né? Então, esse meio em que o elétron está, a gente pode considerar como sendo vácuo, porque não tem mais nenhuma matéria que consiga estar ali no meio deles dois, tá? Então, geralmente, a gente sempre vai considerar, como as partículas são muito pequenas, né, como sendo o meio vácuo, tá? Então, essa constante, ela vai ter um valor fixo, ela sempre vai ser esse valor referente à constante eletrostática, tá? Quanto é que vale K, professor? K, gente, ó, K vale 9 vezes 10 a nona. Então, o valor de K é 9 vezes 10 a nona, Coulomb vezes metro ao quadrado aliás, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Por mais que seja feio a unidade, né? Mas se você vê que é 9 vezes 10 a nona, então essa unidade aqui, teoricamente, ela não é tão importante para a gente, não. Né? O importante é você saber que K vale 9 vezes 10 a nona, certo? As cargas, elas vão ter a unidade na fórmula em Coulomb, tá, gente? Ela não pode estar em outra unidade. Então, vamos ter situações onde a carga esteja em microcoulomb, esteja em milicoulomb. Por isso que a gente aprendeu a transformar na aula passada do milicoulomb para o coulomb, do micro para o coulomb, do nanocoulomb para o coulomb, porque vai aparecer situações onde a gente vai ter que as cargas estejam em unidades diferentes do coulomb, certo? Na fórmula, eu também tenho a minha distância. E distância está ligado a comprimento. Então, se é comprimento, a gente vai ter a unidade no sistema internacional de quê? De metro, né? Metro, distância, carga Coulomb, constante Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, gente, a nossa forçazinha elétrica aqui, ó, a nossa força, ela vai ter a unidade em newtons, né? A mesma unidade que a gente aprendeu lá na mecânica. Por quê? Porque todas as forças, elas são medidas em newton, né? Pelo menos a que a gente está estudando até agora, todas são medidas em newton, tá? Então, essa é a fórmula da força elétrica. Professor, quando é que eu uso essa fórmula? Quando a gente tem as informações, né? Sempre que a gente tiver essas informações, a gente consegue usar essa fórmula. E a partir dela eu consigo achar qualquer que seja a grandeza que esteja nessa fórmula. Tá? Então eu posso achar a distância, eu posso achar a carga ou uma das cargas, eu posso achar a força, né? Basta eu ter os elementos que compõem a minha fórmula para conseguir usar ela. Agora eu quero que você preste atenção em uma relação que existe aqui muito forte dentro dessa fórmula. Eu vou chamar de relação de proporcionalidade. Ó, relação de
O que é isso, professor? Uma proporção que existe entre as grandezas associadas a essa fórmula. E a primeira relação que eu vou ter é entre a força elétrica e as cargas. O que a gente consegue perceber aí, galera? Ó, a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das minhas cargas. Vamos lá, vamos entender o que seria essa diretamente proporcional. O que eu posso concluir com isso? Que se essa carga ela tiver um valor grande, o valor dessa carga for alto, a intensidade da carga for maior, a força vai aumentar junto. Se a carga tiver uma quantidade menor, a força é menor. Então, a relação que a gente tem entre a força e a carga é uma relação de proporcionalidade direta. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando a carga aumenta, a força aumenta na mesma proporção. Se uma das cargas aumenta 2 vezes, a força aumenta 2 vezes. Se uma das cargas aumenta 4 vezes, a força aumenta 4 vezes. Se as duas cargas aumentam 2 vezes, então eu tenho 2 vezes 2, né? 4. Então a força aumenta 4 vezes. Ou seja, a relação que existe entre força e carga é uma relação muito forte. Quando um aumenta, o outro aumenta junto. Quando um diminui, o outro diminui junto. Tá? Então, a nossa força elétrica, ela vai ser diretamente proporcional ao produto em módulo das minhas queridas cargas. Ó, essa relação eu vou botar aqui grandezas diretamente proporcionais. Certo? Grandezas diretamente proporcionais. Professor, mas peraí. Eu vi que a força elétrica, ela também está ligada à distância, né? É. Então, ó, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Pensa naquele crush ou naquela crush que você tem, que está muito distante de você. Muito distante. Qual é a probabilidade? Não vou entrar em probabilidade, não. Estou só mexendo com sua cabeça um pouquinho. Qual é a probabilidade de você fazer a pessoa que está lá bem distante se aproximar mais de você? Concorda comigo que quanto mais perto eu estiver, maior é a força atrativa que vai acontecer ali, né? A força, ela vai estar ligada a essa distância, mas de uma forma inversa, né? De uma forma indireta. Então, quanto mais perto, né? Quanto menor a distância, consequentemente, maior vai ser a interação da força. Quanto mais distante eu tiver, ou seja, quanto maior a minha distância, menor é a interação da minha força. Eu não vou ter força suficiente para conseguir puxar, resgatar essa carga que está longe de mim. Então, a força ela vai depender da distância de forma inversamente proporcional. Só que cuidado.
Tá vendo que a distância ela está ao quadrado? Isso quer dizer que essa relação que existe entre distância e força também vai ser uma relação quadrática. Então, vamos supor, imagina que você aumente a distância em 2 vezes. A distância está aumentando 2 vezes. Porém, por causa do danadinho do quadrado que existe aqui, a distância não vai aumentar 2 vezes, ela vai aumentar 4 vezes, porque eu vou fazer 2 ao quadrado. Então vai ficar 4. Então a minha força de atuação aí entre uma carga e outra vai ser 4 vezes menor. Ou seja, ela vai ter uma diminuição de 4 vezes. Ao invés de diminuir 2, ela diminui 4. Por quê? Porque a distância ela é ao quadrado. Vou dar outro exemplo. Vamos lá. Imagina que eu estou me aproximando agora 3 vezes a distância que eu tinha. Ou seja, eu diminuí a minha distância 3 vezes. O que é que vai acontecer com a força? Vai aumentar, não é? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta. Ela vai aumentar 3? Não. Ela vai aumentar 3 ao quadrado. Então, ela vai aumentar 9 vezes. Olha como a intensidade da força vai ser muito maior quando a carga estiver mais perto uma da outra, né? Porque a distância justamente está elevada ao quadrado. Então, a relação que a gente tiver aqui entre a força elétrica e a nossa distância, ela vai ser uma relação, ó, de grandezas inversamente proporcionais, só que de uma forma quadrática, né? Quando a minha distância aumentar, a força diminui ao quadrado. Quando a distância diminuir, a força aumenta ao quadrado, tá? Ó, então a gente pode afirmar que são grandezas, força e distância são grandezas inversamente, eita, quase que eu pulei o nome inversamente, tá? Inversamente proporcionais. Tudo certo, gente, até aqui? Todo mundo está compreendendo direitinho? Dúvidas até agora? Tudo tranquilo? Sim. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, gente. Show. Então a gente viu a relação, né, do valor da força. Como é que a gente encontra o valor dessa força? Vamos agora para a parte onde a gente vai ver a relação vetorial da nossa força. É aí, coleguinhas, que o bicho pega, né? Então, ó, análise vetorial. Análise vetorial. Como é que eu faço uma análise vetorial? Vamos lá, gente. Ó, olha só. Vamos lá. Imagina que eu tenho um triângulo. Eu vou fazer um triângulo aqui. Um triângulo, certo? Ó. E nesse triângulo, eu vou colocar 3 cargas. Eu vou colocar
uma carga positiva, vou chamar de Q1, Q1 é positivo. Eu vou botar Q2, que também é positivo. E aqui em cima, eu vou colocar uma carga Q3. Deixa eu só diminuir aqui o Q3. E essa carga vai ser negativa. Certo? A intenção desse triângulo é que a gente descubra qual é a força resultante que atua em cada carga desse triângulo. A questão, obviamente, não ia pedir de todas as cargas, ia pedir somente de uma, mas a minha ideia aqui é que vocês aprendam a fazer de todas as cargas, tá? Então, eu quero saber qual é a interação que existe entre as cargas e a sua relação vetorial. Professor, mas eu não sei o valor. Nesse momento, a gente não precisa saber valor de carga, certo? Eu só quero saber qual é a força resultante de cada carga. Vou até colocar aqui, ó. Descubra a força resultante de cada carga. Então, a gente vai analisar como é que está acontecendo as interações das cargas em cada vértice desse triângulo. Vamos lá. Vou começar com a carga Q1. A carga Q1 tem interação com a carga Q2? Tem interação. Qual é a interação da carga Q1 com a carga Q2? É uma relação de repulsão, porque elas têm os mesmos sinais. Então, concorda comigo que a carga Q2 vai jogar uma força em Q1 para afastá-la? Então, Q1 vai ter uma força, gente, ó, de afastamento, uma força que vai afastar Q1 de perto de Q2. Quem está gerando essa força? Q2. Q2 está gerando uma força em Q1. Então, ó, aqui é a força que a carga 2 aplica em Q1. Eu botei F2 para dizer que é a força que Q2 aplica em Q1. Tudo certo até aqui? Estão entendendo? Show. Só que Q1 também aplica uma força em Q2 para afastar. Então, Q2 vai ter uma força aqui, ó, na horizontal, continua tudo na horizontal, certo? Ó, na horizontal. Uma força de afastamento, uma força que vai afastar essa carga. Então, a força F1 da carga Q1 está sendo aplicada em Q2. Tudo bem? Gabi tá aí ou Gabi saiu da sala? Gabi já se mandou. Ô, Jesus. Tá. Q1 tem interação com Q3? Tem interação com Q3. Q1 e Q3, eles são com sinais, eles estão com sinais opostos. Então, vai existir uma relação de quê aqui? De atração. Então, a carga Q3 vai tentar puxar a carga Q1. Então, Q3 vai fazer isso daqui, gente. Ó. Vai atrair Q1, ó. Então, eu tenho aqui a força 3 atuando em Q1. E, obviamente, Q1 vai atrair Q3. Então, vai existir uma força aqui também, ó. Que é a força F1. Então, elas vão se atrair, que nem acontece aqui, ó. Atração, tá vendo os vetores força um contra o outro? Um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, e assim vão conseguir se juntar depois.
No caso aqui, eles não se juntam, porque as cargas estão fixadas nos vértices, tá? Mas mesmo assim existe força, obviamente, tá? Q2 vai fazer a mesma coisa. Vai tentar puxar Q3. Então, ó, a força 2 atuando aqui em Q3 e Q3 vai tentar puxar Q2. Show de bola. Então, aqui eu tenho F3 atuando também. Pronto. Eu achei todas as forças que estão atuando no meu triângulo. Mas eu quero descobrir a resultante de cada vetor. Gente, a resultante é simples. A resultante é simples. Eu vou pegar aqui o formato de Q3. Ó, se você analisar em Q3, eu vou dizer que aqui é Q3, ó. Em Q3, eu tenho dois vetores que estão, ó, na diagonal da minha carga. Estão na direção diagonal. Se eu for usar a regra do paralelogramo, eu não sei se vocês lembram da regra do paralelogramo em vetores, mas sempre que eu tiver dois vetores onde não existe ângulo nenhum entre eles e eles não estão seguindo a regra do polígono, o que é a regra do polígono? Ligar a origem de um vetor na extremidade do outro. Aqui é origem com origem saindo, ó, divergindo, né? Vamos chamar de divergindo. Então, pela regra do paralelogramo, ó, pela regra do paralelogramo, isso aqui vai formar um paralelogramo, certo? Então, o meu vetor resultante está aqui, ó, no meio deles dois. O meu vetor resultante é a soma dos dois. É como se eu pegasse os dois vetores e tivesse fazendo só um no meio deles dois, ó. Então, Q3 vai ter um vetor resultante, uma força resultante assim, ó, apontado para baixo. Então, aqui é a minha força resultante. Todo mundo entendeu, gente? Por que eu fiquei com essa força resultante no meio? Tudo bem, né? Professor, Q2. Do mesmo jeito, ó. Quem é a força resultante de Q2? No meio. Força resultante. Quem é a força resultante de Q1? Do mesmo jeito, no meio. Força resultante. Pronto. Tá? Essa é a força resultante, né? Graficamente, dos três vértices do meu triângulo, que cada vértice tem o quê? Uma carga diferente. Então, ela vai ter essa configuração aqui. A questão poderia pedir somente uma, tipo assim, qual é a força resultante que atua na carga Q3? Aí é só botar, fazer a análise das forças primeiro e depois analisar para onde está indo o meu vetor resultante. Certo? Vamos para mais um. Mais um, mais um, mais um. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou fazer um círculo agora. Deixa eu fazer um negócio mais bonitinho, que esse negócio tá horrível. Vou fazer aqui. Partir no meio. Partir mais uma vez. Partir outra. Partir outra. Pronto. Gente, se eu colocasse na ponta desse círculo, na ponta aqui, e cada um
uma carga positiva ó, qual seria a minha resultante no centro desse círculo? Qual é a resultante no centro do círculo? Alguém saberia me dizer? No centro do círculo, como é que estaria a minha resultante? Vamos lá. Interação dessa carga com essa carga. São do mesmo sinais, então vai vir uma repulsão. Força para cá, força para cá. Essa com essa, força para cá, força para cá. Essa com essa, força para cá, força para cá. E essa com essa, força para cá, força para cá. A gente aprendeu em vetores que dois vetores de mesmo valor, quando são opostos, o vetor resultante que atua sobre ele é o vetor A menos o vetor B. Como aqui todo mundo tem o mesmo valor, então o vetor resultante vai dar quanto? Zero. Então, no centro desse círculo, no centro dele, ó, eu vou ter o vetor resultante, ou seja, a força resultante, né, ó, igual a zero. Por quê? Porque todos os vetores estão se anulando. Todos os vetores estão se anulando. Então, no centro é zero. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Show de bola. Deixa eu só apagar essa parte. Deixa eu só tirar logo uma foto, né? Porque aqui eu apague sem querer aqui alguma parte. Pronto. Só apagar essa parte aqui. Eu queria dar outro exemplo. Eu tenho aqui o ponto P. Eu tenho aqui uma carga positiva. Eu tenho aqui uma carga negativa. E tenho aqui uma carga positiva. Eu quero que você descubra qual é a força resultante atuando no ponto P. Qual é a força resultante que atua no ponto P? Tem como eu fazer isso? O equilíbrio é quando nenhuma carga se atrai? Não, na verdade, o equilíbrio acontece quando a gente tiver forças em pares. Ó, aqui, se você contar, eu tenho 8 cargas e o número 8 é par. Então, se eu analisar, mesmo se eu tivesse uma carga negativa aqui, ó, vamos supor, se eu colocar uma carga negativa aqui,
eu vou ter uma atração aqui para cá. Mas essas duas aqui também têm sinais opostos, então elas vão também se anular. Então, esse conjunto de número par que existe aqui faz com que no meio se anule. Agora, se eu não tivesse uma dessas cargas, ó, uma dessas, aí a força resultante aconteceria. Que nem aqui, ó. Aqui. Aqui não são três? Por mais que eu fale que eles estão em equilíbrio, mas sempre vai existir uma força resultante. Por quê? Porque eu tenho três forças atuando aqui no meio. Se eu tivesse somente duas, aí a força resultante seria possivelmente zero. Entendeu? Será que é para cima aqui? Vamos ver. Ó, a gente vai simular o que aconteceria com a interação dessas três cargas no ponto P. Então, vamos lá. A carga positiva ia atrair com a negativa, né? Ia ficar assim, ó. Ó. E essa carga positiva também ia atrair com a negativa daqui. Ó. Concorda comigo que essa interação que existe aqui vai fazer com que essa carga negativa ela fique paralisada no canto dela? Camilo, o equilíbrio é quando a soma de todas as forças dão zero, certo? Isso geralmente acontece quando a gente tem números pares, tipo duas forças, se elas forem iguais, elas vão dar zero. Aí eu tenho a terceira. Essa terceira é o que vai fazer com que o corpo possivelmente não fique em equilíbrio, porque essa terceira vai ter uma resultante. Aí, se eu colocar 4, elas vão estar em equilíbrio. A 5 pode haver um não equilíbrio, e assim por diante. Tipo aqui, ó. Aqui está em equilíbrio. Mas por que está em equilíbrio? Porque eu tenho duas forças de mesmo sinal e uma com o sinal oposto. Então, essa que está oposto é o que vai equilibrar essas duas que estão aqui. Se todas as três fossem de sinais iguais, aí duas se anularia e uma delas ia me dar resultante. Entendeu? Agora a situação. Se tiver outra negativa aqui, se eu tiver outra negativa aqui, o que é que vai acontecer? Vai se anular e a resultante é Q mais. Se eu colocar outra carga aqui, também negativa, né? Ó, também negativa, essa e essa vão se atrair. Essa e essa vão repelir. Ou seja, vai ficar com a força zero. Vai dar zero aqui. Se eu colocar outra, Q positivo, ó, aí esse positivo vai atrair com esse negativo. E esse positivo vai repelir com esse outro positivo aqui, ó. Ou seja, esse positivo vai ser minha resultante. Aí se eu colocar outro negativo, aí eu vou ter um equilíbrio. Eu estou querendo dizer que quando eu associo cargas de quantidades pares, geralmente dá um equilíbrio. E quando eu associo
a números ímpares de cargas, tende a não dar o equilíbrio, tende a uma dessas cargas ser a resultante. Entendeu? Então, de primeira só tinha 3. Eu tinha 2 positivas e uma negativa. Nesse caso aqui, eu vou ter um equilíbrio. Por quê? Porque uma está puxando para o lado e a outra está puxando para o outro. Então, não tem nenhuma com valor a mais, entendeu? Então, se as duas têm o mesmo valor, elas vão manter Q menos, né, no caso, a carga negativa, no seu estado de equilíbrio. Então, a força resultante aqui em P é zero. A força resultante é zero. Deu para entender, gente, isso? Fran, Malu. Tudo bem? Deixa eu ver se eu encontro uma questão aqui de força para a gente fazer. Vou apagar essa parte aqui. Exemplo 1. Duas cargas elétricas positivas de 10 elevado a menos 10 coulomb cada são colocadas a uma distância de 10 a menos 5 metros. Qual é a intensidade da força elétrica, sabendo que K é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado, por corpo quadrado. Só para esquentar, tá? Vou apagar essa outra parte aqui. Exemplo 2. Determine
a força elétrica. Já vão fazendo, viu, gente? Cai de boa. Carga elétrica resultante sobre a carga Q3 do sistema representado abaixo. Q3, Q2, Q1. Pronto. Duas questãozinhas aí, de acordo com o que a gente aprendeu, de leve, só para a gente interpretar bem aí, tá? Depois a lista vem daquele jeito, maravilhosa. Daqui já foi que eu botei a tampa do meu negócio. Achei. Então, gente, o intuito da nossa aula de hoje é ver a parte de força. Aí, na segunda-feira, a gente entra na parte de campo. Na terça, a gente entra na parte de potencial elétrico. E na quarta, a gente faz o exercício de toda essa parte de eletrostática. Então, é arrochando nó até quarta-feira. Lembrando que tem vídeo novo no meu canal todos os dias, de 11h30, meia-noite. E aí? Questão bem tranquilo, né? Só para a gente exercitar a parte lá da fórmula da força elétrica. Vou fazer ela aqui. Duas cargas elétricas positivas de 10 a menos 10 coulomb cada são colocados a uma distância de 10 a menos 5 metros. Qual é a intensidade da força elétrica, sabendo que a constante K é 9 vezes 10 a 9? Né? Então a questão só quer saber quem é a força elétrica. A questão deu o valor das duas cargas. Então, ele disse que a carga 1 e a carga 2 são positivas. Então, a primeira informação que a gente pode tirar é que essa força é uma força de repulsão, né? Ó, é uma força de repulsão. Por quê? Porque são cargas positivas, né? E a carga 1 e a carga 2, ela tem o mesmo valor, que vale 10, aqui, ó, a menos 10 coulomb. A distância entre as cargas é 10 a menos 5 metros. E a constante K
é 9 vezes 10 a nona. Então, a gente tem todas as informações necessárias para utilizar a nossa formulazinha da força elétrica. Então, a força elétrica é K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por D ao quadrado, né? Então, a força elétrica vai ser... Quem é K? É 9 vezes 10 a nona. Quem é Q1? É 10 a menos 10. Quem é Q2? É 10 a menos 10, que as cargas são de mesmo valor, né? Dividido pela distância, que é 10 elevado a menos 5, tudo ao quadrado, ó. Não esqueça do quadrado, tá? Ó. Então, a força elétrica vai ser 9 vezes 1 vezes 1 é 9. O 9 continua aqui. O que vai mudar é o 10, ó. Eu vou conservar ele, o 10, e vou somar os meus expoentes, né? Menos 10 mais menos 10 é menos 20. Menos 20 mais 9 é menos 11, né? Dividido por 10 a menos 5 elevado ao quadrado. Se eu tenho um expoente elevado a outro número, eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 10. Aí, ó, o 9 conserva, o 10 também conserva, e os expoentes subtrai. Vai ficar menos 11 menos menos 10. Né, ó? Menos com menos dá mais. Então, a força elétrica vai ser 9 vezes 10, menos 11 mais 10 é menos 1. E 9 vezes 10 a menos 1 é 0,9 newtons. Questão apenas de aplicação da fórmula da força elétrica, né? Bem facinho, né? É. Nosso nível é A, tá? É um pouco aqui, tá? Inclusive, essa questão aqui é da EA. Esse exemplo 2 aqui é da EA. Para você ver o nível, né, da EA, como é bem mais simples. Vai para XPSEX, vai para EFON, vai para a Escola Naval, para tu ver. Né? Questão 2. Determine a força elétrica resultante sobre a carga Q3 do sistema representado abaixo. Então, ele quer saber quem é a força Q3 que existe aqui, ó. Né? Então, ó, entre cada carga existe uma distância, né? Ó. E a questão deu que a distância é 1 metro. A distância entre as cargas é 1 metro. Aí ele disse que a carga 1 ela é uma carga positiva. Ó, é uma carga positiva. Vale mais 2 vezes 10 a menos 10. E a carga Q2 é uma carga negativa. Vale menos 2 vezes 10 a menos 10. Ó, Q1 e Q2 estão submetidos a uma força de quê entre eles dois, ó? Força de atração, né, ó? Força de atração. Então, vamos calcular qual é essa força de atração que existe entre Q1 e Q2, né? Mas, professor, a questão quer saber quem é a força resultante na Q3, né? Então, Q3 tem uma força, se você olhar, Q3 é positivo. Então, vai ser mais 2 vezes 10 a menos 10. Então, ó, Q3 tem uma força, ó, de atração também. Ó, força de atração entre Q2 e Q3, ó. Ó, né? A minha pergunta principal é: vocês acham que, por algum motivo, Q1 tem alguma relação com Q3? Vocês acham que tem?
Q1 tem alguma relação com Q3? Sabe o que eu digo para você? Tem. Se a gente fechar aqui, se a gente fechar essa figura, a gente vai ver que existe uma distância entre Q1 e Q3. Não existe? Existe uma distância. Qual é a distância entre Q1 e Q3? Se aqui é 1 e aqui é 1, qual é a distância de Q1 e Q3? A gente vai usar o teorema de Pitágoras, né? D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então vai ficar D igual a raiz de 2. Então a distância entre Q1 e Q3 é a raiz de 2. Se existe distância, existe força, né? Então Q1 tem interação com Q3. Q2 tem interação com Q3. Então, para a gente achar a resultante, é bem simples, ó. Q3 é positivo, Q1 é positivo. Então, preste atenção, ó. Vai haver repulsão, né? Então, vai ser uma força para cá, ó. Repelindo. Força F. E aqui, a força F. Ó. Certo? Então, para mim achar a força resultante que atua em Q3, eu tenho que analisar qual é a força de interação entre Q3 e Q2, qual é a força de interação entre Q3 e Q1, para assim concluir que a força em Q3 vai ser uma força para cá. E essa força para cá vai fazer a soma da força resultante, que vai ser igual a F13 mais a F23. Então, para mim achar a força resultante, eu tenho que fazer primeiro a força de interação entre Q2 e Q3 e fazer a interação da força entre Q1 e Q3. Aí depois eu somo tudo e acho a força resultante. Por que botou essa força para cada lado? Porque Q3 é positivo, Q1 é positivo. Então, a força de repulsão vai fazer isso daqui, ó. Ó, repulsão. Entendeu? Q2 e Q3 elas têm sinais opostos, então eu vou atrair. Ó, você viu que já começou a complicar um pouquinho, mas é só questão de percepção. Quando você percebe isso, todas as questões que aparecer perto ou próximo, vai ser mais fácil de fazer, porque a gente já vai ter essa ideia de como resolver, tá? Então, o macete agora é descobrir quem são as forças e depois somar todo mundo, né? Então, vamos lá. Primeira força é a força elétrica entre 1 e 3. 1 e 3 é a constante 9 vezes 10 a 9. Eu vou fazer bonitinho para não ficar confuso depois na cabeça de vocês. Para ficar o cálculo bem bonitinho. Força de 1 e 3 vai ser a constante K vezes a carga 1 vezes a carga 3 dividido pela distância entre 1 e 3 ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 2, vezes 10 a menos 10, Q3, que é 2 vezes 10 a menos 10, sobre a raiz de 2 ao quadrado. Então, a força que atua entre 1 e 3 vai ser 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2 dá 36. 36 vezes 10, ó. 9 mais menos 10 dá menos 1. Menos 1 menos 10 dá menos 11. Dividido por raiz de 2 ao quadrado. Olha que coisa linda. O quadrado corta com a raiz, então vai ficar só o 2.
Então, a força que atua entre o corpo 1 e 3, entre as cargas 1 e 3, vai ser igual a 18, 36 dividido por 2, 18, vezes 10 a menos 11. Achamos a primeira força. Vamos para a segunda. Força entre 2 e 3. É a constante vezes a carga 1, vezes, aliás, desculpa, carga 1 não, carga 3, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou ter 9 vezes 10 a nona, vezes o mesmo valor, né? 2 vezes 10 a menos 10, vezes 2 vezes 10 a menos 10, dividido pela distância, que é 1 ao quadrado. Então, a força que atua em 2 e 3, né, entre 2 e 3, vai ser 9 vezes 2, 18, 18 vezes 2, 36, 36 vezes 10 a menos 11, sobre 1. Então, é 36 vezes 10 a menos 11. Né? Como a força resultante é a soma dos dois, aí eu vou fazer aqui. Força resultante vai ser 36 vezes 10 a menos 11, mais 18 vezes 10 a menos 11. Então, a força resultante entre eles vai ser 36 mais 18 dá 54. 54 vezes 10 a menos 11. Se eu quiser simplificar, eu posso jogar a vírgula para cá e aqui somar 1. Então, a força resultante vai ser 5,4 vezes 10 a menos 10. Newtons, né? A unidade é newtons. Então, você percebe que aqui já pegou mais um pouquinho. Aqui a gente já teve uma questão fácil. Aqui eu já consegui não interpretar direito por causa das forças, mas é como eu falei para vocês. Sempre faça análise de força, depois você vai para a interpretação, que é o mais fácil. Tá? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Dúvidas? Ali na F23, por que ficou o expoente menos 11? Não bateu isso aqui, foi matemática básica. Espera aí. F23. Aqui, né? Ó, 9 mais menos 10 dá menos 1. Menos 1 menos 11 dá... Aliás, menos 1 menos 10 dá menos 11. Ó, se eu somar os dois, menos 10 dá menos 20. Menos 20 mais 10, menos 11. Oxi, expoente de baixo? Tá claro? Tudo bem? Bom, gente, então, na segunda-feira a gente volta, tá? A gente vê a parte de campo bonitinho, né? E a gente continua nosso assunto na próxima semana, tá certo? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo e valeu, galera! Tchau!